Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um dos jogadores mais criativos da atualidade é Vassily Ivanchuk, campeão mundial sem coroa. Ele quase foi campeão mundial de partidas clássicas na época que o Kasparov estava fora, fora da FIDE, no circuito paralelo, na PCA, Professional Chess Association, quando ele estava brigando com a FIDE, assim como todos os campeões do mundo fazem. Ele estava fora e aí a gente teve Vassily Ivanchuk contra Ponomariov no Mundial e quase deu pro Ivanchuk. Ainda assim, um gênio, um jogador que botava medo em Garry Kasparov e tem um estilo fantástico e continua brilhando nos tabuleiros. Vamos ver essa partida contra o grande mestre argentino. Um abraço aí para os argentinos. O grande mestre Fernando Peralta. Vamos dar uma olhada então. O Fernando abre com peão dama. Ivanchuk responde com D5 e depois do gambito da dama, C6. Não aceitando. Essa daqui é a defesa eslava. Cavalo em F3, os cavalos são desenvolvidos e aqui peão por C4. Ivanchuk coleta madeira, coloca no bolso. A4 foi jogado, evitando o lance B5. E aqui o Ivanchuk não está preocupado nesse peão por enquanto. Segue com o lance bispo em F5. E3, temos o lance E6, agora o bispo pode jogar. E aqui as brancas recuperam o peão. Bispo B4, todo mundo coloca os reis em segurança. Cavalo H4 persegue o bispo diretamente. O Ivanchuk não se incomoda, segue com o cavalo de bem D7, permitindo o cavalo por F5 que poderia ser jogado. O Ivanchuk não sente problemas em relação a isso. A partida seguiu com H3 e agora dama em E7 seguindo o desenvolvimento. E agora sim, cavalo toma, peão toma foi jogado. E pelo menos esse peão dobrado aqui, ele tá fazendo uma influência no centro bastante importante, evitando que as brancas consigam jogar o lance E4 no futuro. Garante um posto pro cavalo se quiser também. Beleza, dama F3 foi jogado, peão atacado, G6 é importante. E aqui G4, o Fernando vai pra cima do Ivanchuk. Temos peão toma e agora a torre de A vem pra coluna E. Mais uma vez, toda a luta é pela casa de E4, né? E aqui A5 foi jogado. Ivanchuk segue com o lance dama D8. Temos o lance rei G2. Os computadores dizem que aqui tem que jogar um G5. Vai para umas linhas complicadas. Ou então dama em H3 é uma outra linha do computador. Rei G2 é um lance muito interessante que abre aqui possibilidades de ataque na ala do rei no futuro. Bem interessantes, né? E, no entanto, esse lance tem um problema de execução, né? A gente fala que todo erro no xadrez, muitos dos erros têm uma ideia boa por trás. O problema foi a execução, porque agora Ivanchuk segue com o melhor lance da posição, bispo por cavalo, antes que seja tarde. Peão toma e torre E4, ocupando a casa de E4. Vejam só a importância, né, desse lance aqui do Ivanchuk, que ocupa a casa de E4, deixa o bispo preso e parte para cima do peão de G. Aqui o Fernando já não tem uma defesa muito boa, Ivanchuk foi para cima, notem que o lance G5 não resolveria os problemas aqui do Fernando. Torre G4 tá vindo de qualquer maneira, e aqui dama C8, umas linhas bem interessantes, colocando muitos problemas aqui para o jogador argentino. Por isso torre G1 foi jogado, foi a melhor defesa que ele encontrou. Cai o peão de G4, e aqui o Ivanchuk teria que jogar torre H4 segundo as máquinas, mas quem tem barriga cheia quer ir para um final, né? Então torre por G1 foi jogado, rei por G1 e agora torre E8, mais uma vez controlando a casa de E4. No entanto, computadores dizem que bispo D3 pode trazer algum contra-jogo seguido de A6 no futuro. O Fernando segue com o lance bispo B2. Os computadores não gostam muito desse lance, porque agora mais uma vez torre E4 foi jogado pelo Ivanchuk e agora bispo em F1 trazendo o defensor para o rei, né? Essa torre renovou aquilo lá, aquele pesadelo voltou. Por isso bispo F1 foi jogado, torre cheque. O bispo chega para defender e o Ivanchuk solta o braço na coluna H, H5, H4, vai querer jogar um H3 se for possível. Vamos ver como é que segue esse ataque aí. Dama em E2 foi jogado. Ivanchuk solta o H4, rei H1, escapando agora da possibilidade aqui do H3. Ô Rafa, mas não era melhor ter jogado rei H1 direto aqui? Ele tirou a dama que tá controlando a casa de H3? Não entendi, joga um rei H1 direto. O problema é que tá chegando aqui, ó, cavalo em E4, né? Então todo tipo de ataque vai chegando aqui. Dama tá vindo para H4, não tem muito como segurar esse ataque. Por isso, dama em E2 foi jogado, H4 dispara o peão, rei H1 e aqui cavalo em E4. De qualquer maneira, abandonando a defesa da torre, grande Vassily Ivanchuk, a torre não pode ser capturada por conta do duplo de cavalo, e aqui as pretas estariam ganhas, por isso o bispo por cavalo foi jogado, e o Ivanchuk agora mais uma vez joga
pela quarta vez aqui o lance torre E4, né? Capturando a peça. C4 foi jogado, cavalo em F6, temos o lance torre G1 e aqui computadores falam para jogar dama D7, que seria um bom lance, precisa ver o que fazer contra a dama F3, né? Então, mas tem uma linha maravilhosa aqui, sempre com essa ideia do cavalo G4, né? Mas tudo bem, não foi o que seguiu na partida, vamos só ver essa linha maravilhosa aqui. A dama controlaria a casa de G3, aí teria um cavalo G4, cavalo muito bem apoiado. A torre continua não podendo ser capturada por conta do tema do duplo do cavalo. E aqui as brancas teriam que encontrar algum lance bom, não sei, talvez tentar trazer o bispo para defender. Poderia seguir dessa maneira e os computadores falam que é melhor deixar assim, essa tensão toda. O Ivanchuk tem outros planos. Segue jogando torre em E6 e agora A6 é o único lance da posição, talvez dama F3, são lances difíceis de encontrar. A partida seguiu com bispo C3, o Fernando já não sabe o que jogar contra o Ivanchuk. Esse aqui é o problema de jogar contra o Ivanchuk, os jogadores ficam meio perdidos, eles não entendem muito bem o que está acontecendo. Cavalo em E4, mas aqui vai trocando aqui, a casa de E4 aqui, o Ivanchuk faz o que ele quiser, ele põe a peça, troca, bispo em E1 seguiu na partida e agora dama em F6, vem trazendo as peças para o ataque. Torre G4, o melhor lance da posição e agora talvez cavalo G5, segundo as máquinas seria um ataque muito forte. O Ivanchuk acaba jogando o lance dama em F5 e agora o Fernando tem uma reação com torre por H4, cuidado Ivanchuk, torre por H4 foi jogado, cavalo G5 e aqui as brancas só tem um lance aqui, somente um, que é o lance RG2. Qualquer outro lance, vamos jogar um A6 aqui. Tá vindo o cavalo em F3, esse lance bloqueia a dama, esse lance ataca o bispo, esse lance ataca a torre e aqui já fica difícil. Por exemplo, vamos só postergar um lancezinho aqui, qualquer outro lance E4, tá vindo dama G5, deixando a defesa do cavalo indo para cima da torre e aqui já tem uma posição vencedora aqui para as negras, até mesmo com checkmate. Para não levar checkmate teria que perder qualidade e aqui as pretas têm uma posição melhor, né? Vantajosa. Por isso, rei G2 foi jogado, não permitindo isso, controlando mais a casa de F3. O Ivanchuk segue mais uma vez com peças na casa de E4. É imortal do E4 isso daqui, né? E agora, as brancas só tem um lance difícil de encontrar. F4, você não quer atrasar deixar esse peão atrasado, enfraquecer bastante ainda mais o seu rei, mas era o único lance, segundo máquinas. Torre por E4 foi jogado e agora game over. Ivanchuk segue com o lance dama em H3 com cheque. Opa, sequência brilhante aqui do Ivanchuk. Cavalo em F3 com cheque. É checkmate. Seria checkmate se não desse para sacrificar a dama. E agora a gente tem esse final aqui, esse difícil final, né? O Ivanchuk vai ter que mostrar muita consistência, calma aqui nesse final, porque é dama contra torre e bispo. Dá para tentar jogar. Vamos ver como é que segue aqui. Pode até criar um peão passado de repente. Vamos vendo aqui a técnica do Ivanchuk, ele traz o peão, será que ele vai trazer o rei? Ele ataca o bispo, faz aí, vai para cima dos alvos da posição. Tem uma complicação tática agora, né? Você não pode tomar aqui porque tá caindo a dama. Por isso, dama por peão foi jogado. Cai ali o peão de B6. Boa sequência do Fernando. É difícil converter isso daqui. A gente vai vendo erros dos dois lados, né? Aqui parece que o único lance é dama D5 ou dama em E6. É difícil de achar. E depois de F6 tem um torre B7 que pode incomodar, seguido de E4. Mas aqui a ordem faz a diferença. Então, os dois aqui é muito difícil jogar corretamente esse tipo de posição, né? A máquina tá vendo milhões de lances à frente. Então, por isso que a máquina consegue. Olha o rei do Ivanchuk chegando aí. O Ivanchuk traz o rei, traz a dama para defender, crava o peão. Cara, um final complicado demais, né? O Ivanchuk assume todos os riscos, mas agora a posição do rei é decisiva. Dama em A1 com cheque, esse rei não vai sobreviver. E nessa posição, portanto, o Fernando abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, vai jogar rei H2. Tem sequência forçante aqui de checkmate com G3 cheque, bonita a sequência, né? Se rei H3, dama em H1 é mate diretamente e se peão toma, abre aqui um corredor para o checkmate. Dama em B2 com checkmate, com cheque, perdão, e aqui dama, aqui tem cheque. E aí o rei vai tentando escapar. Mas olha só quem tá ajudando nesse checkmate. Que é isso? Olha o Ivanchuk para fazer essas coisas, né? Ele tá jogando contra um peão passado, tá disparando um bispo uma torre, mas esse peão faz toda a diferença na posição, porque esse lance seria checkmate, né? Isso é que é usar todas as peças aqui para dar mate, né? Incrível partida de Vassily Ivanchuk, o gênio
o gênio ucraniano aqui, né? Que fez 91,1% de precisão contra 82,4% aqui do Fernando. Uma partida muito bonita aqui das Olimpíadas que vale a pena exaltar, tá bom? Nos próximos vídeos a gente acompanha como é que tá indo aí a seleção brasileira, a equipe brasileira, as demais equipes, China, Estados Unidos, Índia, quem é que vai ganhar as Olimpíadas? E como é que estão os ratings? Magnus Carlsen, Caruana, tudo mais, Gukesh nessa reta final, tá bom? A gente segue acompanhando a Olimpíadas 2024, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!